Graça e paz, amados e amadas do Senhor, aqui do nosso canal Fogo e Graça, nossa Igreja Sem Fronteiras. Que Deus continue abençoando a sua vida. Também a todos os nossos amados do nosso grupo do WhatsApp, também a nossa Igreja Sem Fronteiras, Família Fogo e Graça. Ali, todos os amados que estão unidos, estão conectados a essa família. Que Deus continue abençoando a sua vida. No dia de hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. E essa palavra, queridos, é uma palavra com um tema é um tema bem atual, né, que nós estamos vivendo. Nós estamos numa preparação para que o governo global, o governo do anticristo, ele seja implantado, ele seja estabelecido na Terra. Então, queridos, nós vemos que existe um plano de dominação global para inaugurar a nova ordem mundial. É aquilo que nós sabemos, eu e você. Isso não é teoria da conspiração, isso é algo real, é algo que realmente vai acontecer e nós precisamos estar preparados. O anticristo, querido, já está no mundo. Algumas pessoas dizem que ele está preparando, algumas pessoas que estiveram no alto satanismo, eles dizem que o anticristo está preparando 9 pessoas, né? O Satanás está preparando 9 pessoas que são os possíveis candidatos ao anticristo, com o argumento, dizendo a essas pessoas que o Satanás não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, não sabe quem vai morrer, não sabe quem vai se converter, então ele estaria supostamente preparando 9 pessoas. Mas, queridos, nós não podemos ficar com as informações de quem esteve no alto satanismo, embora respeitamos todas elas, mas o que vai acima da nossa experiência e o que vai acima das opiniões, seja ele quem for, seja a pessoa quem for, o que está acima de tudo isso é a palavra de Deus. E com ela, queridos, nós devemos ficar. Nós sabemos que, sim, pelos sinais que estamos vendo, estamos entrando nos princípios das dores. Desde quando começou tudo isso, nós estivemos falando que nós estávamos entrando nos princípios das dores. E esse princípio das dores será um tempo muito difícil. Nós já estamos entrando. Depois, queridos, dessa pandemia, vai ter um antes e um depois. Depois de tudo isso que nós estamos vivendo, terá um antes e terá um depois. E nós precisamos realmente estar preparados para esse depois. Precisamos identificar na palavra aquilo que está atuando no mundo. De fato, queridos, o anticristo ainda ele não tomou posse. Até porque nós estamos aqui, temos uma crença, temos um posicionamento pré-tribulacionista. Nós cremos que nós vamos ver, sim, o anticristo aparecer no mundo, mas nós seremos arrebatados antes do seu governo global. O que nós estamos vendo aqui no tempo de hoje, o que começou no ano de 2020, foi uma preparação para isso. Nós a humanidade entrou em um estágio de preparação para o governo global, para a nova ordem mundial, para a nova era que está começando no mundo. E nós, queridos, sabemos que o que está atuando desde a época que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, o que está atuando no mundo desde então é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é o que está em atuação no mundo. Então nós precisamos entender isso pela palavra de Deus. E vamos ver aqui, queridos, algumas características do anticristo. Como será o seu governo? Eu sei que essa palavra, queridos, ela vai ser de muita edificação. Esse ensinamento, ele vai ser de muita edificação para as nossas vidas, porque nós estamos vivendo em um tempo atual. Essa é uma palavra atual para as nossas vidas. Então quero que você abra sua Bíblia para a gente começar no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Nós vamos ler até o 12. Existem aqui alguns princípios bíblicos que falam a respeito do anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia, e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos diziam quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, é até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a eles a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Versículo 13 eu vou ler também. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e da fé na verdade. Queridos, aqui começamos a ver algumas características do espírito do anticristo que está operando no mundo. E a primeira delas, queridos, nós vemos aqui no versículo 3 do capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, falando que no tempo em que o espírito do anticristo estará preparando o mundo para o governo global, para a nova ordem mundial, nós veremos, queridos, do mundo um tempo de apostasia. E essa palavra apostasia, queridos irmãos, essa palavra ela tem um sentido amplo. Essa palavra significa engano, mentira, o desvio da fé. Apostatou, como a gente fala, fulano apostatou da fé, quer dizer que essa pessoa abandonou a fé, quer dizer que essa pessoa começou a seguir doutrinas de demônios. Ou seja, tanto pessoas que abandonaram a fé, quanto uma igreja que se afastou da pregação cristocêntrica, de pessoas que se afastaram do evangelho cristocêntrico, em que Jesus é o centro de tudo, e começaram a substituir Jesus, o evangelho, a pregação, a mensagem de Deus por outras coisas que não estão de acordo à palavra da verdade. Então, irmãos, vemos no tempo de hoje um tempo de apostasia, um tempo de desvio da fé, um tempo em que começa-se a crer em algo que não vem do evangelho, em que o pecado ele passa a ser banalizado e ele passa a ser visto como algo comum. Começa a se misturar o santo com o profano. Nunca antes na história, queridos, do mundo, da igreja, vimos a igreja do Senhor, ela sendo misturada, ela misturando atitudes, o estilo de vida com o estilo de vida mundano. E isso, queridos, nos fala a respeito da apostasia. A apostasia é a mistura da fé genuína em Deus com uma mentira, com um engano, com algo que não vem dos céus, com algo que não está de acordo com a verdade do Evangelho. A palavra do Senhor diz, queridos, sede santos porque eu sou santo. A santidade, queridos, pode ser que esteja fora de moda em muitos lugares, mas ela continua sendo os princípios de Deus. A santidade continua sendo aquilo que nos leva para perto de Deus. O Senhor fala, queridos, ali para Moisés, dizendo: aqueles que de mim querem se aproximar, santo eu me mostro. Ou seja, irmão, sem santidade ninguém verá o Senhor. Hoje, queridos, vemos uma mistura de muitas coisas que você sabe daquilo que eu estou falando. O Senhor, queridos, deseja que nós possamos viver o evangelho puro, possamos buscar viver o evangelho verdadeiro. Não negociemos os princípios de Deus que estão contidos na sua palavra, que nós possamos caminhar em santidade nesses tempos de apostasia, irmãos. Por exemplo, nós vemos que existe um jogo, um projeto a nível de mundo para estabelecer tendências.
né? Alguns psicólogos chamam isso de engenharia social. Ou seja, que você, através de todos os tipos de mídias, você influencia um comportamento de uma massa. Isso se chama engenharia social. Para uma ideia, né, você influencia o comportamento para um tipo de atitude. E nós temos visto, queridos, andando por diferentes países, não muitos, né, não visitamos a muitos países ainda no mundo, mas fomos em alguns. E podemos dizer que está sendo estabelecido um comportamento global. É o que nós chamamos, é o que muitos chamam de globalização. Então, se está estabelecendo um comportamento global. As pessoas, a nível de mundo, estão sendo influenciadas para que todos tenham o mesmo comportamento, estabelecendo um nível de comportamento, um tipo de comportamento a nível de mundo. Mas não é assim, queridos, que o nosso Senhor Jesus deseja para nós. O que Deus deseja para nós é que nós possamos seguir a sua palavra. É que nós possamos realmente seguir os princípios que Ele colocou aqui na sua palavra. A palavra do Senhor, ela não muda. O Senhor não muda. A palavra de Deus diz que Ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus não muda, o mundo pode mudar, o comportamento, as gerações podem mudar, mas o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. E eu e você, queridos, precisamos realmente continuar conservando em nossas vidas os princípios da palavra de Deus. Diz assim, queridos, versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a palavra anticristo, ela tem um significado amplo também. Ela significa aquilo que se opõe a Cristo, mas não somente aquilo que se opõe a Cristo, senão aquilo que imita a Cristo. E nesse sentido aqui está se falando sobre aquilo que se opõe a Deus e tudo aquilo que se adora. O anticristo, queridos, ele será um político e que ele vai estabelecer um governo único, um governo mundial. E isto, irmãos, nós não estamos falando como teoria da conspiração ou alarmismo. Essa palavra aqui para as nossas vidas, ela tem um propósito de nos abençoar, ela tem um propósito de nos edificar, ela tem um propósito de nos trazer um alerta, sim, não um alarme, mas um alerta, e ela tem um propósito de nos fortalecer na fé, para que tudo aquilo que nós estamos vendo, nós possamos ver realmente a palavra de Deus é a verdade e ela está se cumprindo sobre a terra. Então o anticristo vai se opor a tudo aquilo que é Deus e a tudo aquilo que se adora. Mais na frente, queridos, nós vamos ver que o anticristo será um judeu e que ele vai firmar um pacto de paz, né, entre Israel e a Palestina. Ali onde foi construído, onde sempre foi construído o templo, o templo do Senhor ali, onde Salomão construiu, onde outros reis ao longo da história de Israel construíram. Esse templo ele foi destruído por várias vezes, por vários povos, e a última vez foi destruído pelos romanos. E nesse lugar, queridos, onde os judeus, onde Deus havia falado antes, ali no Antigo Testamento, que deveria ser o templo, que deveria ser o lugar da adoração, como os judeus rejeitaram o Messias, então eles estão esperando o Messias, eles estão esperando que esse Messias ele vá reconstruir esse templo. Então esse templo será construído naquele monte. E esse monte, queridos, hoje, no dia de hoje, ele é ocupado por uma mesquita. E o povo de Israel, o povo judeu, até os dias de hoje, eles acreditam, né, que somente o Messias terá o poder para fazer com que eles possam recuperar aquele monte, para que eles possam construir esse terceiro templo. E se você for estudar ao longo da história, Israel já tentou conquistar, dominar esse templo por várias vezes, mas não conseguiu. Todas as vezes foram fracassados, né? Foram tentativas fracassadas. Então começou-se a difundir um pensamento entre os judeus que somente ali o Messias seria capaz, né, de reconstruir esse templo. E ali eles vão reconstruir o templo à semelhança do templo de Salomão. E naquele lugar, queridos,
o anticristo vai se assentar e vai reivindicar para si a adoração, se apresentando como Messias, como Redentor de Israel e o Redentor do mundo. Então ele se opõe a tudo aquilo que é Deus. O espírito do anticristo na terra já está se opondo a tudo aquilo que é princípio de Deus. A nossa fé, ela é atacada todos os dias. Os princípios que eu e você seguimos, eles são atacados diariamente nos nossos dias através de leis, através de imposição. Nós temos visto isso, irmãos. Isso que você está vendo no dia de hoje, todo mundo preso em casa, sem liberdade de ir e vir, isso será uma pequena amostra daquilo que está por vir, por diante. Não posso precisar o tempo, porque estaria indo contra a palavra de Deus. Toma um pouquinho de água aqui. Não podemos precisar o tempo, porque senão estaria indo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nem o filho sabe o dia e nem a hora. Então nós vemos os sinais acontecendo, mas nós não podemos dizer uma data exata. Ah, mas pastor, o pessoal se baseia nas luas, na numerologia, mas não existe, irmãos, nem um versículo da palavra de Deus dizendo ali claramente o tempo que Jesus vai voltar. Então nós não podemos fazer o dia nem a hora exata, não podemos afirmar isso, porque o que nos guia é a palavra de Deus. Nós podemos sim ver esses sinais. Não estou de acordo que a gente não possa ouvir. A palavra de Deus fala que nós temos que ouvir de tudo e reter o que é bom. Mas o que nos guia, o que Deus colocou acima de todas as coisas não foi a nossa experiência. Algumas pessoas que já estiveram no satanismo e falam sobre esse assunto, eles colocam muitas vezes a sua experiência acima da palavra de Deus. E não tem que ser isso, irmãos. O que tem que estar acima da nossa experiência, da minha e da sua experiência, é aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia fala uma coisa, aquilo é a verdade. É a verdade absoluta, é o ponto final. É nisso que nós devemos crer. É nisso que nós devemos nos apegar. É nas verdades da palavra de Deus. Então o inimigo, quer dizer, ele vai se opor a tudo aquilo que é Deus ou que se adora. Ele vai se opor a todo outro tipo de fé. Mas primeiramente ele vai fazer um engano. Satanás é mestre na mentira, irmãos. A palavra de Deus diz em João 8,48 que Satanás é o pai da mentira. Ele só é criador de uma coisa, ele não criou nada. Ele criou uma coisa, que é a mentira. E ele vai enganar os povos, ele vai enganar as pessoas, como ele está fazendo no dia de hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. Satanás está enganando a humanidade, irmãos. Eu não vou me alongar muito, porque isso gera debate, isso gera opiniões contrárias e não contrárias, a favor e contra, mas Satanás está enganando a humanidade, está usando essa situação, uma situação real que existe, para enganar a humanidade. A humanidade está sendo enganada. Então, esteja atento, eu e você não vamos ser enganados, porque nós temos o Espírito Santo, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Eu e você não seremos enganados, porque o Espírito de Deus está em nossas vidas. Então ele vai se opor, irmãos, tudo aquilo que se adora e que é Deus, e que são os princípios da palavra. Você vê até mesmo, irmãos, no nosso meio, quem vive os princípios da palavra está sendo atacado pelos próprios irmãos, e vai cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Não é somente irmão familiar, diz que irmão vai se levantar, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Nós já estamos vendo isso acontecer, já está se cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Então os nossos irmãos muitas vezes estão nos atacando pela fé que nós temos, pelos princípios, pelo estilo de vida que nós vivemos. Se você quer agradar a Deus, você vai ser perseguido. Por quê? Porque o espírito do anticristo está operando no mundo. E nós precisamos, irmão, nos fortalecer em Deus nesse tempo, em que a nossa fé é atacada a todo tempo. Nós precisamos nos fortalecer nessa fé, fortalecer a nossa vida pela palavra de Deus, pela oração. Nós precisamos realmente, queridos, estar no Senhor. Nós precisamos realmente estar no Senhor. Diz aqui, versículos 5 e 6.
Não vos lembrais destas coisas? Vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, queridos, vemos aqui que existe algo que o detém. O que o detém, irmãos? São duas coisas. Essa palavra algo aqui, no original do português, né, a tradução do português, ela está no singular. Mas se nós formos estudar o original, ela está no plural. E ela está falando sobre algo que o detém. Existem duas coisas que detêm o inimigo, que é a vontade de Deus. Satanás vai até onde Deus permite. Ele foi o criador disso que está acontecendo agora. Mas ele vai ir até onde Deus permitir, irmãos. Isso tudo está acontecendo porque Deus está permitindo. E Satanás vai ir até onde Deus permite. Ele não vai mais além disso, irmãos. Ele está limitado pela vontade soberana de Deus. Ele está limitado pelo propósito de Deus. E ele também está limitado pela igreja. Eu e você, queridos, somos os representantes de Cristo na terra. Somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Satanás está limitado a isso. Ele está limitado. O seu poder está limitado. Ele está indo ainda porque Deus está permitindo. O dia que Deus dizer basta, até aqui, isso vai parar. A gente sabe que o mundo está caminhando para algo que nós já acabamos de falar aqui. Já está sendo uma preparação. Mas isso não vai ser para sempre. O Senhor vai dizer um basta. E quando o Senhor dizer um basta, o inimigo vai ter que obedecer. Essa peste, ela vai desaparecer. Vai aparecer outras. Vão aparecer outras coisas. Mas isso vai desaparecer. Por quê, irmãos? Porque o inimigo, existe algo que o detém. Não vai ter como ter ainda o domínio, porque ainda Deus não permitiu que isso acontecesse. Vai ter o tempo, mas ainda não é o tempo. Nós já estamos nessa preparação, queridos. E diz que o mistério da justiça já está operando no mundo. Mas o Senhor, queridos, ele vai aniquilar. Existem, na segunda vinda de Jesus, quando nós viermos junto com Jesus, aqui, reinar com Jesus no milênio, nos 1000 anos, o Senhor vai aniquilar Satanás com o esplendor da sua vinda. Ele vai aniquilar Satanás, queridos. Ele vai primeiro prender Satanás, mas na sua terceira vinda, melhor dizendo, ele vai aniquilar Satanás pelo sopro da sua boca, pela sua palavra. Assim como Deus criou o mundo pela sua palavra, ele vai destruir o poder do inimigo pela sua palavra. Nós sabemos aquilo que vai acontecer, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Diz aqui, versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Versículo 10, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então vemos aqui, queridos, que a vinda de Satanás, a palavra vinda aqui significa advento. A palavra advento significa, um dos significados é nascimento. Dizem que a vinda do anticristo veio, algumas pessoas do satanismo também dizem que a vinda do anticristo veio por meio de uma relação sexual entre demônios e uma mulher. Seria fruto de uma relação assim como o anticristo não vai somente se opor, mas vai imitar a Deus. Como Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, ele vai tentar ali fazer com que a vinda do anticristo seja da mesma maneira. A palavra de Deus não deixa isso claro, mas diz que a sua vinda será debaixo de poder, de um poder, a palavra poder aqui significa um poder sobrenatural, virá debaixo de sinais, prodígios e mentiras, porque o prodígio também é algo sobrenatural, né? Os sinais são algo sobrenatural, e vai ser com todo engano da justiça, mas vai enganar, irmãos, primeiramente aqueles que já estão no engano.
Quantos lugares, irmãos, e nações que fomos nesses últimos anos e que tem crescido assustadoramente o engano, as falsas profecias, como nós sempre falamos no nosso grupo ali do WhatsApp, nas ministrações, nos estudos da palavra, as falsas profecias, o engano que está se movendo, pregando, pessoas sendo falsos profetas, realmente ali infiltrados dentro da igreja, pessoas que servem e adoram a Satanás, que estão infiltrados nos templos, pregando aquilo que o Senhor não mandou pregar, dizendo e transmitindo engano, transmitindo demônios, e outros que estão pregando aquilo que não vivem, que se desviaram pelo amor ao dinheiro e por outras coisas mais, e continuam ali fazendo como se nada tivesse acontecendo. Queridos irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos, queridos, estar em oração. Nós precisamos clamar ao Senhor nesse tempo e pedir ao Senhor, queridos, que o Senhor nos livre do engano, porque a palavra de Deus diz que, se possível, Ele enganará até mesmo os eleitos. Até mesmo os eleitos serão enganados. Eu e você, se não estivermos andando no Espírito, se não estivermos andando no discernimento do Espírito, eu e você poderemos ser enganados. Mas se nós estivermos andando no Espírito, eu e você não vamos ser pegos de surpresa nesse tempo. Nós estaremos andando no discernimento, vamos discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Eu e você teremos o discernimento espiritual a respeito das coisas de Deus, irmãos. Então precisamos, queridos, estar atentos, ter cuidado. Versículo 11 diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Versículo 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade. Queridos, nós precisamos realmente estar atentos, porque já está a operação do erro. Existe muita coisa que estão dizendo que é a presença do Senhor, que é Espírito Santo, que é a glória de Deus, que na verdade não é. Estou julgando e falando que tudo que está aí não é? Não. Estou dizendo que existem algumas coisas, existem muitas coisas hoje que não é a presença de Deus, irmãos. Como a presença de Deus vai fluir em um vaso sujo? Como a presença de Deus vai fluir? A palavra do Senhor fala sobre isso, irmãos, que de uma mesma fonte não pode sair água doce, não pode sair água salgada. Nós precisamos, queridos, estar atentos quantos escândalos que estão surgindo e quantos surgirão. Não estamos aqui para apontar o dedo naqueles nossos irmãos que caem, nós oramos e pedimos a Deus a misericórdia. Mas eu sei, queridos, que cada um de nós temos falhas e erros, mas nós precisamos ter temor. Nós precisamos ter temor. A palavra de Deus diz que o temor é o princípio, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se eu não estou bem com Deus, irmão, se a minha vida não está bem, se existe algo na minha vida que está acontecendo, que eu estou tendo suscetíveis quedas, eu não posso mais estar ministrando pessoas. Eu preciso me retirar, preciso buscar cura, preciso buscar restauração em Deus. Senão eu vou estar sendo aqui um desses instrumentos de Satanás para a operação do erro. E não é isso que Deus deseja de nós, irmãos. O Senhor deseja que nós sejamos instrumentos de justiça, pessoas santas, sim, perfeitas, porque ninguém é perfeito, mas pessoas que estão buscando a santidade em Deus. Queridos, são tempos muito estranhos e difíceis, mas nós vamos ver a segunda parte dessa mensagem. Que Deus continue abençoando a sua vida, queridos. Um abraço forte, que Deus abençoe você.